casal do presbítero amado. Sejam bem-vindos nesta noite, em nome de Jesus. Como que a igreja vai saudar os irmãos? A irmã Maria também. Como os irmãos vão saudar os irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Porque essa igreja ama você. Aleluia, glória a Deus. Vamos ouvir a diaconisa Letícia louvando ao Senhor, dando uma saudação. Logo após, a missionária Elisângela também louvando ao Senhor nessa noite. Aleluia. E logo após, o círculo de oração de Etel também está louvando nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Que você venha louvar de todo o coração, você venha entregar o melhor que você tem a Jesus nesta noite. Aleluia. Estamos na igreja com a glória do Senhor. Amém. Deus, estamos felizes, graças por estar aqui na presença do Senhor. Confesso aos irmãos que a gente vem flutuar. Quando nós vemos flutuar ao Senhor, nós vemos como se fosse entregar algo, uma oferta para Deus. Mas eu até comentei com a diaconisa Raquel ali na porta, eu falo, não quero oportunidade não. É porque hoje, irmãos, nós estamos no aniversário, como a igreja agora está perto, né? Eu falei, vamos lá, né? Aniversário para você, vamos lá cultuar com os irmãos. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Quero agradecer ao Senhor pelo livramento que Ele nos deu, né? Esses dias de propósito. Então estávamos ali no PA e, para a glória do Senhor, a oração, a intercessão, ela tem um poder que a igreja ela não entende. Aleluias! Mas o céu, irmãos, nos observa. O céu, ele entra em ação. Aleluias! No momento em que nós
Cristo, amém? Feliz mais uma noite aqui, né? Vamos para adorar o Senhor, amém? Aleluia. Eu não sei como você entrou aqui. Aleluia, glória a Deus. Não sei como você entrou aqui nessa noite. Mas eu sei de uma coisa. Que o Senhor, eu tenho o melhor para cada um de nós. Amém? A posse da sua vitória.
aleluia, você vê? Contra aqueles profetas de Baal, que Deus quer usar você nesta noite. Só faça, aleluia, você confiar no Senhor. Ainda que você olhe para a multidão, aleluia, acha numerosa, mas o Senhor, aleluia, garante a vitória. Só creia no Senhor, amém? Eu agradeço a Deus. Pode se sentar aqui juntamente conosco. Aleluia, nessa noite. Vamos ouvir o círculo de oração Betel, glória ao Senhor. Logo após a filha da missionária Elisângela também vou contar ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Você que deseja fazer o propósito, acompanhe. Irmão Aloy, pega aqui os envelopes para estar passando. Você que deseja fazer o seu voto, você que deseja fazer o propósito, escrever, pode colocar aqui dentro, que o Senhor estará atendendo o teu pedido em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Círculo de oração Betel. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O teu nome a chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem buscar. O pecado está deserto. Seu trabalho já parou. O papel dos governos, seu barulho já cessou. Você veio para o campo terminar o seu amor. Toda a terra está em suspense. É a volta do Senhor. O rei
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, apresente ao Senhor neste momento. Louvado seja Deus. Aleluia. Abra o seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Santo é teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Abra o seu coração. Dê com alegria. Porque Deus ama aquele que doa com alegria. Louvado seja Deus. Assim oramos e confiamos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai amado, graças te damos por mais essa rica e maravilhosa oportunidade que nos concedeu nesta noite em estar na tua casa, pois até aqui nos guardou, nos guiou, nos sustentou debaixo das suas fortes e potentes mãos. Neste momento, Senhor, apresentamos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, ó Pai, ao qual serão entoadas, Senhor, para a melhoria, Senhor, da tua casa, para o cumprimento, Senhor, do teu evangelho nessa terra, Pai, da tua obra. Pai, em nome de Jesus eu lhe peço, Senhor, receba, Pai, as nossas ofertas, Senhor, e supre, Deus, as necessidades dos teus filhos, seja, Senhor, na área material, seja na área espiritual, Senhor, e na autoridade do nome do teu Filho Jesus Cristo, nós repreendemos, Senhor, o migrador, o contador, o devorador e o destruidor, Senhor, de nossas almas. Ser conosco é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, como conhecido, a igreja pode adorar a Deus, conosco, aleluia. Sempre eu preciso de milagre, transforma a minha vida, Deus, para a tempo que eu não vejo a luz do dia, está tentando segurar minha alegria.
E logo após, orando para o preletor nessa noite, estará trazendo a palavra aos nossos corações. Dando falta de você que nos acompanha em casa, todos dizendo os membros da igreja, vocês não sabem disso, mas louvando a Deus pela vida de todos quantos o Senhor tem trago aqui nessa noite, reconhecendo que hoje é feriado. A Bíblia diz que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito. E aí o salmista responde: pagarei meus votos na presença do Senhor, na presença do seu povo. Deixa eu pegar aqui a Bíblia, que está fugindo aqui o versículo. Abre aqui, Salmo 116, versículo 12. Tem dia que é uma maravilha, que sai igual a metralhadora, mas tem dia também que a gente vai, e a gente tem que ser humilde para isso. Aleluia, glória. E eu já vi isso. Glória a Deus. Bota fogo aqui, Jeová. Então vamos lá, sem errar o texto sagrado, diz Salmo 116, versículo 12: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito. Versículo 13: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. E agora sim, versículo 14 diz: pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. E eu pergunto a você aqui presente, você de casa, você tem motivo para agradecer a Deus alguma coisa? Pela quantidade de pessoas, certamente muita gente não deve ter alcançado Deus de benevolência. Pergunto novamente, você tem motivo para agradecer a Deus alguma coisa? Aleluia! Porque o salmista está falando para nós: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Poderemos dar esse mundo cheio de ouro e prata, mas não vai valer de nada na presença do Senhor. Mas a nossa adoração e gratidão ao Senhor e reconhecimento a Ele por tudo que tem feito, isso é motivo de sobra para que Deus possa se alegrar comigo e contigo. Será que você pode agradecer a Deus aí onde você está? Aleluia! Pare de reclamar, pare de murmurar e seja agradecido ao Senhor. E quando você agradece, as portas vão se abrir na tua vida. Você sabia que gratidão para mim é chave para abrir porta? Quem agradece tem porta aberta. Amém? Escola do Inferno. Nessa noite estamos tendo a alegria de estar recebendo nosso amado irmão prefeito do Cássio. O microfone aqui vai deixar a gente na prova aqui, né? Isso, os irmãos me ouvem bem? Amém? Glória a Deus. É a primeira vez que o prefeito Cássio prega. A casa ele já veio várias vezes, né? Mas como pregador é a primeira vez e é a primeira de muitas. Que Deus te use com poder e graça, né? Esteve aqui o Felipe, seu irmão também apregoando. A família abençoada, a família Asa, não precisa dispensa comentário. Deixa Deus te usar nessa noite, entrega tudo aquilo que Deus já tem colocado no teu coração no altar. Amém? Glória a Deus. Quantos precisam e querem ouvir a voz de Deus? Eu só peço a você o seguinte: se você de repente agora desconectar da direita da esquerda e voltar o teu ser agora, sua mente, seu ouvido, seu coração, é para você em casa também que nos acompanha de algum lugar, pare com seus afazeres, assente na sala, no quarto, na cozinha com seus queridos e vamos ouvir Deus ter uma palavra para mim e para você. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai celestial, queremos te dar ação de graça por tudo quanto o Senhor tem feito neste lugar. São os primeiros dias que nós estamos aqui nesse novo endereço, mas a tua graça já tem sido derramada e tem sido manifestada. Pai, agora o teu servo, prefeito Cássio, Pai, já está sob os teus cuidados. Usa com poder e graça, abre a porta da palavra e usa com autoridade nessa noite. Quer, Senhor, para exortar, consolar e edificar. Fala conosco de maneira especial. É o que eu clamo e peço e lhe agradeço a Deus em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Prefeito Cássio, Deus abençoe. Glórias a Deus, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Muito bom estarmos na presença de Deus. Para o Senhor, devemos toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Só me dá um pouquinho de microfone, se puder colocar um pouquinho de amor. Glórias a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Glórias a Deus. Maravilha.
Estou feliz por essa oportunidade, como disse o Fábio. Eu estive aqui outras vezes, no outro endereço, acompanhando o meu irmão Felipe. Hoje o Senhor nos tem dado a graça de estar aqui. Obrigado, pastor Fábio, pela liberdade, pelo convite feito. Eu sou grato a Deus. Peço perdão aos irmãos pelo meu atraso. A gente pode chegar no começo do culto, mas houve um imprevisto lá no serviço. Nós já saímos do serviço, estamos 7 horas já. Eu e o Felipe numa correria, ele para ir para a agenda dele, eu para vir para cá. E eu chego em casa, ainda tenho a minha esposa, que eu preciso dar atenção. Há quase 2 meses atrás ela sofreu um AVC e paralisou o lado direito do corpo por completo. Mas o Senhor nos tem dado graça, vitória, de estabelecer a saúde da minha esposa. E lá é tudo eu, é para cuidar do menino, é para dar comida, é para dar banho nela, dar banho no menino, é tudo sou eu. E por isso nós temos atrasado. E eu peço que o irmão esteja orando pela minha família em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no texto proposto para essa noite. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Os meninos dos instrumentos podem ficar à vontade, não me atrapalhem, me ajudem a levar para os instrumentos. Glórias a Deus. Capítulo 18, quantos acharam, digam amém. Amém. Verso de número 36, diz assim a Bíblia: sucedeu, pois, que, oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se achegou e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ou de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e eu sou o teu servo, que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que o povo conheça que tu és o Senhor, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E você diz amém. Amém. Podemos se sentar e dar um bocadinho da sua atenção. Queridos e amados irmãos, nós estamos diante de um texto que por nós é conhecido, um texto que está inserido em um contexto que não é dos mais felizes, não é dos mais agradáveis para a nação de Israel, a saber, o período e os tempos mudaram. Israel havia deixado de viver um governo teocrático, onde Deus governava através dos seus juízes, e passa a viver um período de monarquia. Os reis estão se corrompendo, e a Bíblia diz que o reino é dividido. Quando os reinos se dividem, uma nação vai para o norte, uma nação é conhecida como a do sul, Israel e Judá. É importante notarmos que quem está governando aqui, reinando nesse período, é o rei Acabe, rei da parte norte de Israel. Acabe é um dos piores, por que não dizer o pior rei de Israel até dado momento, visto que a Bíblia é clara em dizer que além dele seguir os erros de Jeroboão, ele ainda casa com uma mulher chamada Jezabel, uma fenícia. É importante notarmos que quando nós falamos de erro de Jeroboão, a gente precisa saber quais erros foram esses. Quando a nação de Israel se dividiu em duas, parece que esse homem que passa a reinar
sobre esta parte de Israel, ele fica temeroso, pois o culto era oferecido lá em Jerusalém, e ele pensa que se o povo sai daquela região para ir para Jerusalém, oferecer sacrifícios e adorar a Deus, ele corre o risco de perder o seu reino. A nação pode voltar a se agrupar e se ajuntar. Pelo que ele decide fazer em Betel e em Dan 2 bezerros e mudar o direcionamento do culto. O culto que era prestado em Jerusalém, Jeroboão vai dizer: não precisa ir para Jerusalém, é só adorar esse bezerro aqui em Betel, é só adorar esse bezerro aqui em Dan. É importante notarmos que Jeroboão está mudando a centralidade da adoração, e ao invés do povo adorar ao Deus verdadeiro, o povo vai adorar os bezerros que ele fez, que ele colocou em Dan e em Betel. Quando Acabe começa a reinar, Acabe não fica satisfeito em apenas mudar o direcionamento da adoração a Deus, mas Acabe vai casar com Jezabel, uma profetisa, ou alguém que adora, ou que leva em seu nome uma exaltação a Baal. É crítico o estado em que Israel está vivendo. Pior do que isso é Jezabel levantar no meio de Israel, através de Acabe o rei, uma perseguição que tem como propósito calar os profetas de Deus. Jezabel não gosta de profeta, Acabe não gosta de profeta de Deus, porque o profeta de Deus não fala aquilo que massageia o ego. Acabe não gosta dos profetas de Deus, porque o profeta de Deus não vem só para entregar a chave de casa. Acabe não gosta do profeta de Deus, porque o profeta de Deus não quer mudar o destino da adoração. O que a mensagem que o profeta de Deus tem não é a mensagem que agrada aos ouvidos de Acabe. Só que no meio de toda aquela idolatria, onde tem profetas sendo perseguidos e mortos, a Bíblia diz que aparece um camarada de Tisbe chamado Elias, e Elias está vindo de um lugar onde Acabe não conhecia. E qual lugar é esse? A presença de Deus. Elias está vindo da presença de Deus. Eu preciso dizer isso para nota de introdução. Elias está vindo da presença de Deus. E como se prega Acabe a respeito de Baal e Azerá, como alguém que tem poder para dar fertilidade, como alguém que tem poder para fazer as coisas germinarem e darem certo. A Bíblia diz que Elias vem com uma mensagem de Deus, e a mensagem de Deus é ousada. Por quê? Porque o profeta vai dizer: cuja face ou cuja presença é soberba, segundo a minha palavra, não vai cair chuva e nem orvalho, até que eu volte a profetizar. Em algumas outras expressões, senão segundo a minha palavra. Repita comigo: senão segundo a minha palavra. Então aqui, quando o profeta está dizendo: olha, não vai chover senão segundo a minha palavra, o profeta até então não tem noção de tempo. Ele não tem noção de quantos anos vai demorar, de quantas semanas vai demorar isso, de quantos meses vai demorar isso, mas ele é enfático em dizer: se não segundo a minha palavra. Há uma possibilidade que seja breve o tempo, mas há também uma possibilidade de que o tempo seja longínquo, o tempo seja distante, o tempo seja longo, mas ele diz: se não segundo a minha palavra. Sabe o que Elias está nos ensinando aqui? O que é alguém com uma fé genuína? Elias está dizendo: eu posso profetizar hoje para não chover, mas pode passar uma semana, 2, 3, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se precisar profetizar para chover, daqui 3 anos eu vou continuar sendo o mesmo profeta.
verdade. Eu quero liberar nesse introdução uma palavra de Deus sobre a vida de alguém. Tem gente que não consegue liberar a palavra porque ele não sabe no dia de amanhã quem ele vai ser, como ele vai ser. Mas Elias não, Elias sabe, amanhã eu vou continuar sendo crente. Depois da manhã eu vou continuar sendo profeta. Haja o que houver, venha o que vier, eu vou ter a mesma autoridade. Por quê? Porque no reino de Deus não há espaço para retrocesso, só há espaço para avanço. Elias está dizendo: eu não vou retroceder, eu vou avançar. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a vida de alguém que acredita nessa noite de quinta-feira. O tempo pode passar, mas você não vai retroceder. Os anos podem passar, mas você não vai voltar atrás. O tempo pode se avançar. Se você é profeta hoje, vai continuar amanhã. Se você é servo hoje, vai continuar amanhã. O tempo não vai o tempo não vai mudar. Meu Deus. As circunstâncias não vai mudar. Sobre isso é estabilidade espiritual. Se não segundo a minha palavra, profetizou Elias, profetizou. E o que é que Deus vai dizer? Elias, retira-te daqui, vai para o Oriente, junto ao Querite. Presta atenção. Depois que o profeta libera a palavra profética, após a palavra liberada, entra o período de ação de Deus. Quando Deus entra em ação, Deus fala para o profeta: agora você sai de cena. Quando Deus fala com o profeta, profetizou, o profeta liberou a palavra, agora sai de cena. Por quê? Porque quando Deus age, o homem
Mas que ele tem que se afastar tanto, que ele acaba se afastando até de Deus. Agora Deus separa Elias de tantas coisas e de tantas pessoas, mas não pode separar Elias dele mesmo. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Existem cenários que Deus vai nos arrancar, existem pessoas que Deus vai nos separar, existem ambientes que Deus vai nos distanciar. Deus só não vai nos separar dele, Deus só não vai nos distanciar dele, Deus só não vai nos manter distante dele. Deus separa Elias. Agora presta atenção, separar não é desamparar. Separar não é desamparar, meu filho. Separar não é desamparar, meu filho. Deus está separando, mas não desamparando. Eu vou repetir isso aqui para você. Deus está te separando, mas não está te desamparando. Deus está te separando, mas não está te desamparando. Oh, pregador, Elias desce para o querido, lugar de separação. Agora lá vai. Eu já tenho enviado corvos para te sustentar de manhã e de tarde. Por quê? Porque eu te separo, mas não te desamparo. Mas não te separo. Agora, olha o horário que Deus manda. Os corpos vão trazer pão, carne pela manhã, como também carne e pão à noite. Qual é o horário? Qual é o horário? De manhã e de noite. Parece que Deus manda a porção exata. Eu vou te mandar só a porção do almoço, porque você tem que saber confiar em mim para receber a janta. Elias, eu não vou te dar mais e não vou te dar menos. Eu vou te dar a medida exata. Qual medida? A medida da manhã e a medida da noite. E no outro dia confia. E no outro dia espera. Por que é que Deus faz isso? Por que é que Deus não provê logo para a semana inteira? Por que é que Deus não provê logo para o mês inteiro? Deus não provê para o mês inteiro, porque provê para o mês inteiro tiraria de Elias um senso ou um sentimento da dependência para o próximo dia. Como Deus não quer que o profeta perca o senso da dependência, Deus dá a porção diária. É todo dia. É todo dia. Eu estou liberando uma palavra profética sobre a vida da Lídia que acredita. Sabe por que Deus dá a porção diária? Porque Deus sabe como te manter na dependência. Deus nunca vai resolver problemas que nos tira o senso da dependência. Eu vou repetir isso aqui. Deus nunca vai resolver problemas que nos tira o senso da dependência. Existe alguém aqui que acredita nessa palavra? Manda esse dedo de profeta para o céu. Olha, eu sei que tem gente aqui. Isso. Procure alguém e diga: Deus não vai resolver problemas que te mantém o sentimento da dependência. Existem portas que Deus não vai abrir. Existem enfermidades que Deus não vai curar. Existem problemas que Deus não vai resolver. Por quê? Porque a ferramenta que Deus usa para te manter na dependência dele. Capítulo de número 3. O Senhor aparece a Moisés e diz: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. Depois que Deus faz a chamada a Moisés, Moisés vai dizer o seguinte: eu sou homem pesado de língua. A desculpa. Sou pesado de língua e não dá. Aí Deus olha e fala bem assim:
você. Vou colocar um arão do seu lado. Fala de ser pesado de língua, pastor Fábio. Tem algumas ideias dentro do campo teológico. Alguém acredita que esse pesado de língua era uma dificuldade culpa, de entendimento, de sabedoria no falar. Só que Moisés passou 40 anos estudando no Egito. Então esse não é o problema. Outros acreditam que era justamente uma enfermidade, uma dificuldade na fala, uma gagueira. Agora preste atenção: se o problema for culto de entendimento, Deus pode resolver, pode ou não pode? Deus sabedoria a Salomão não pode dar para Moisés. Deus sabedoria para Daniel, Ananias e Azarias não poderia ter dado também para Moisés? Deus resolveria. Agora, se o problema fosse enfermidade, Deus resolve ou não resolve? Agora, por que Deus não resolveu de Moisés? Olha o que Deus escolhe fazer. Eu poderia resolver esse problema, mas não vou resolver. Vou colocar um arão. Por quê? Porque se eu tirar o problema, eu tiro de você o senso da dependência. Mas se eu colocar um arão, eu mantenho a dependência. Tem alguém entendendo o que Deus está falando? Tem alguém orando para Deus mudar algumas realidades? E ele diz: meu Deus, passa ano e entra ano. Por que isso não acontece? Porque essa porta não há? Porque esse milagre não chega? É porque Deus sabe que se ele fizesse milagre, você para de orar, você para de vir para o mundo, você para de servir a Deus. Então vai te manter na dependência dele. Ele prefere colocar um arão, mas não tira a dependência. A crise é de água, gente. Se a crise é de água, eu vou sair de perto da água? É lógico que não. Mas Deus sabe como nos tirar da zona de conforto. Deus sabe como mexer com as nossas estruturas. Deixa eu te dizer, Sarepta ficava nas partes altas. Repita comigo: Sarepta ficava nas partes altas. Existem horas que para Deus nos levar para as regiões mais altas, Deus vai secar as posições baixas. E alguém entende isso? Então Deus está dizendo, o pregador, Deus está dizendo que tem hora que Deus faz a crise acontecer embaixo, não para te matar, mas te levar para uma região mais alta, mais elevada. Alguém não está entendendo, porque a água secou, meu Deus, e eu estou entrando em crise, e é Deus dizendo: eu estou te querendo te levar para um lugar mais alto. Eu estou querendo te levar para um lugar mais alto. Eu estou querendo te levar para um lugar mais alto. Deus sabe como nos tirar. E quando é que Deus tira? Depois que ele cortou, depois que ele separou, aí ele leva para Sarepta, que quer dizer lugar de molde. Opa! Então pera lá, Deus começa cortando, mas termina moldando. Eu vou repetir isso aqui para alguém. Deus até começa cortando, mas ele termina moldando. Oh, deixa eu explicar melhor. Quando eu falo de cortar, eu falo de tirar a forma. Fala ou não fala? Todavia, quando a gente fala de corte, a gente fala de arrancar uma parte. E arrancar uma parte é tirar a forma. Agora Deus começa tirando
mas termina moldando. Oh, aleluia. Agora, por que Deus precisa terminar moldando? É porque o molde define a identidade. É o molde que define a identidade. Você está lendo Jeremias 18? Começa, não é nem cortando, é separando o barro, limpando o barro, é o primeiro processo. Depois, a massa. Depois o que, irmãos? Opa, tem alguém ligado? Depois o que? A massa. Repita comigo, a massa. Por que Deus amassa? Por que Deus está amassando? Por que Deus está apertando? Quem trabalha em obra de construção civil sabe que colocar o barro na massa e mexer é provocar a ligadura. E a liga no barro é o que garante que a massa não vai soltar, é ou não é? Então, quando Deus está amassando, tem alguém já entender isso aqui? Deus está provocando a ligadura. Eu vou repetir isso aqui: quando Deus está amassando, Deus está provocando a ligadura. Porque é a ligadura que vai garantir que o barro não solte. Quando Deus está te amassando, Deus está dizendo: eu estou garantindo que você não vai se perder. Quando Deus está te amassando, Ele está dizendo: eu estou garantindo que você não vai desviar. Quando Deus está te amassando, Ele está dizendo: eu estou garantindo que você não vai se soltar. Alguém olha para você e diz: aceitou Jesus agora, é fogo de palha, daqui a pouco desvia. E Deus diz: eu não, eu vou amassar um pouquinho. Eu vou amassar um pouquinho. Eu vou amassar um pouquinho. Talvez você esteja vivendo um período no molde de Deus. É a mão dele trabalhando primeiro dentro de nós. E eu trabalho dentro de Deus. O formato do lado de fora. Agora, o formato definido pelo molde define a identidade. Quer ver como é verdade? Quando você olha para o vaso, de acordo com a afeição do vaso, você define a identidade dele. Esse vaso aqui serve para colocar água. Esse vaso aqui serve para plantar alguma coisa. Esse vaso aqui serve para enfeitar. É ou não é? A gente define a identidade daquele vaso baseado no formato dele pelo lado de fora. É ou não é? Então, quando Deus está nos moldando, Deus está definindo o nosso ambiente de trabalho. Está nos moldando, Deus está definindo a nossa identidade. Aleluia! É por isso que o canto do prega, o
acabar na esquerda, pode acabar na retaguarda. Se Deus colocou a mão em cima, está colocado. A casa da viúva não acaba não, Deus. Agora, olha a palavra. Não, acabou a água. Agora, há uma coisa que está entrando em crise, o que é? Está acabando a farinha e está acabando o azeite. Olha a impressão do profeta. Faz primeiro para mim e depois fará para ti. Se o profeta é um representante